Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Tragédia em Santa Catarina. Um balão que levava 21 pessoas a bordo despenca do céu em Praia Grande após pegar fogo. Meu Deus do céu! Jesus Cristo! O acidente deixou 8 mortos e 3 sobreviventes. Quase 60% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria a ter um emprego formal. 9º dia de guerra no Oriente Médio. Israel ataca pela segunda vez a instalação nuclear de Isfahan, no Irã. O governo afirma que matou 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana durante os novos ataques. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel diz que israelenses devem se preparar para uma campanha prolongada contra a República Islâmica. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, o ministro das Relações Exteriores do Irã pede que a comunidade internacional atue contra o crime de guerra de Israel. Os Estados Unidos reposicionam um porta-aviões para perto do Oriente Médio, enquanto o presidente Donald Trump avalia se vai entrar no conflito. E o Flamengo vence o Chelsea por 3-0 e lidera o grupo D da Copa do Mundo de Clubes. O Jornal Mundial está começando agora. Um balão de ar que levava 21 pessoas a bordo despencou do céu na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, após pegar fogo na manhã de hoje. O governo do estado informou que a tragédia deixou 8 mortos. 13 pessoas sobreviveram. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Pois é, notícia triste. Um balão tripulado que levava 21 pessoas a bordo despencou do céu em Praia Grande, Santa Catarina, após pegar fogo na manhã deste sábado. O governo de Santa Catarina informou que a tragédia deixou 8 mortos e 13 sobreviventes. O acidente aconteceu no extremo sul do estado, região conhecida como Capadócia Brasileira, famoso destino para a prática do balonismo. Vamos mostrar um vídeo aqui dessa tragédia para vocês, porque é o seguinte, essas causas do acidente ainda são apuradas. E fazia sol na região no momento da queda, tá? E essas imagens foram compartilhadas nas redes sociais, que mostra o balão no alto em chamas e pessoas pulando em meio ao desespero. De acordo com a Polícia Civil, o piloto relatou que durante a emergência o balão em chamas conseguiu descer sim próximo ao chão. Nesse momento houve orientação para que as pessoas pulassem. A maioria conseguiu desembarcar, porém o balão voltou a subir rapidamente. As chamas consumiram a estrutura, que despecou com as pessoas que não haviam descido. E pelos registros feitos pelos moradores, em terra é possível ver quando o cesto atingiu o chão, às margens da rodovia SC-118. A aeronave caiu em uma área rural, nas proximidades de um posto de saúde. E ainda são apuradas as causas do acidente. Mais informações preliminares colhidas pela Polícia Civil com o piloto, que é um dos sobreviventes, detalham que o fogo começou no cesto do balão, causado possivelmente por um maçarico. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que acompanha os desdobramentos da investigação. Os 3 sobreviventes, entre eles o piloto, foram encaminhados aos hospitais próximos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Pelo menos 5 dos feridos foram levados ao hospital Nossa Senhora de Fátima, no centro, em Praia Grande. A unidade mobilizou uma operação especial com reforços de médicos e também enfermagem para atender as vítimas. O portal G1 apurou que a empresa do acidente é a Sobrevoar, que atua com balonismo em Praia Grande. O veículo tinha autorização às licenças necessárias para voar. E o governador Jorginho Melo também determinou uma força-tarefa dos órgãos competentes para atuar no auxílio e as vítimas e investigações sobre o acidente. Vamos ver a nota aqui? Vamos lá? E essa nota do governador, né? Já está aparecendo aí na tela, que é o seguinte: estamos todos consternados com essa tragédia. As equipes seguem na busca e prestando todo o apoio necessário às famílias. Afirmou o governador, que está em missão oficial no Japão, e quem também pronunciou foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse: quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã desse sábado em Santa Catarina.
e colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento dos sobreviventes, disse o presidente Lula. E agora a gente vai ler uma nota oficial da Prefeitura de Praia Grande. A nota é o seguinte, ó. Segundo a Prefeitura de Praia Grande, ela manifestou sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente com o balão ocorrido na manhã deste sábado, 21 de julho. Esse foi pronunciamento bem curto. Pois é, situação bem preocupante, mas é isso, né? Essas são as informações, eu volto com vocês no estúdio. O presidente Lula manifestou solidariedade a familiares e vítimas do acidente com o balão. Em uma rede social, ele disse o seguinte, abre aspas, quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina e colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuem no resgate e no atendimento aos sobreviventes. Fecha aspas. O senador Jorge Seif disse ter recebido a notícia do acidente com profunda tristeza. A deputada Carolina de Tone se solidarizou com parentes das vítimas fatais e com os sobreviventes. O deputado Pedro Kizai também disse estar em oração pelos sobreviventes. O senador Humberto Costa classificou a queda do balão como uma grande tristeza para o Brasil. A deputada Giovânia de Sá também prestou solidariedade das famílias. O médico Cláudio Birolini, que acompanha a saúde de Jair Bolsonaro, afirmou hoje que exames realizados no ex-presidente apontaram uma pneumonia viral, mas que ele está bem. Birolini deu as declarações após Bolsonaro ser submetido a uma série de exames no hospital DF estar em Brasília hoje. Segundo o médico, os exames já estavam agendados, mas foram antecipados em razão de um mal-estar que o ex-presidente teve ontem durante o compromisso em Goiás. Segundo o cirurgião, um tratamento medicamentoso para o problema de saúde será realizado a partir de hoje. Após a realização dos exames, Bolsonaro tirou foto com apoiadores e concedeu uma entrevista à imprensa. Ele relatou que tem tido uma crise de soluços e episódios de vômito, que causam bastante incômodo. 4 homens encapuzados invadiram uma loja de joias no centro de Sobral, no interior do Ceará, na manhã de hoje e roubaram dezenas de objetos. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e durou apenas alguns minutos. Nas imagens é possível ver o momento em que os suspeitos arrombam a porta do estabelecimento, entram rapidamente e começam a recolher diversos itens das vitrines e prateleiras. A movimentação causou grande correria na região central da cidade. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram chamadas para atender à ocorrência. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação da Delegacia Regional de Sobral. Até agora, ninguém foi preso e os criminosos seguem foragidos. A pesquisa Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo no fim da noite de ontem, aponta que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria a ter emprego formal. A reportagem é de Caio Teles. O Datafolha disse que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria do que ter emprego formal. O Instituto apurou também que 31% se dizem dispostos a trabalhar sem registro se ganharem mais. Antes, 67% que preferem carteira assinada, mesmo com salário menor. Acompanhe. A pesquisa da Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo no fim da noite desta sexta-feira, aponta que 59% dos brasileiros preferem trabalhar por conta própria. Dos entrevistados, 39% disseram que se sentem melhor contratados por empresa. O levantamento entrevistou 2.004 pessoas em 136 municípios diferentes brasileiros entre os dias 10 e 11 do mês de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Instituto Datafolha, pesquisa divulgada ontem no jornal Folha de São Paulo, aponta que 31% se dizem dispostos a trabalhar sem registro se ganharem mais, contra 67% que preferem a carteira assinada, mesmo com salário menor. Veja o resultado. A pergunta é, na sua opinião, o que é mais importante? Trabalhar com carteira assinada, mesmo com remuneração menor, ou trabalhar sem carteira assinada, mas com uma remuneração maior?
Trabalhar com carteira assinada, mesmo com remuneração menor, 67%. Eram 77% em 2022. Trabalhar sem carteira assinada, mas com uma remuneração maior, 31%. Eram 21% em 2022, na última pesquisa. Não sabem, 2%, o mesmo percentual de 2022. A fonte é da pesquisa Datafolha e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Caio Teles para o Jornal Mundial. Veja a seguir o 9º dia de guerra no Oriente Médio. E o Flamengo vence o Chelsea e lidera o grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Israel afirmou que matou 3 comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana e que bombardeou uma instalação nuclear em Isfahan, no centro do Irã, hoje. Alvos nucleares também foram atingidos, com a confirmação por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, que indicou que o ataque não terá consequências em termos de radiação. Israel afirmou que matou 3 comandantes militares do Irã neste sábado. De acordo com o porta-voz do Exército, Said Izad coordenava operações terroristas e lidava com repasse financeiro de Teherã para o Hamas em Gaza. Benan Shariari era comandante da unidade de transferência de armas das forças Quds da Guarda Revolucionária. E Aminpour Judak supostamente comandou centenas de ataques com drones contra Israel. Segundo a fonte, o exército também bombardeou uma instalação nuclear em Isfahan, no centro do Irã. Durante a noite, causamos mais danos à central nuclear de Isfahan e a outras áreas no oeste do Irã. Na tela vocês podem ver um local onde ocorre a reconversão de urânio, a fase seguinte ao enriquecimento de urânio, parte do processo de produção de armas nucleares. Como parte do primeiro ataque da operação, atingimos este local. Na noite passada atingimos novamente, desta vez com um ataque mais amplo para aumentar nossas conquistas. O porta-voz acrescentou que um local usado para a produção de centrífugas também foi atingido, além de 2 locais semelhantes atacados em Teherã na última semana, o que chamou de um dano cumulativo à capacidade de produção nuclear do regime iraniano. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que uma fábrica de produção de centrífugas, máquinas utilizadas para enriquecer urânio, foi atingida. De acordo com a AIEA, não havia material nuclear e, portanto, o ataque não terá consequências em termos de radiação. O 9º dia de guerra entre os países inimigos também foi marcado por um drone iraniano atingindo um edifício residencial no Vale de Beit Shean, sem relatos de vítimas. Desde a deflagração do conflito, em 13 de junho, segundo autoridades israelenses, os ataques da República Islâmica deixaram pelo menos 25 mortos em Israel. Pelo lado iraniano, dados do Ministério da Saúde apontam mais de 400 vítimas e mais de 3.000 feridos, incluindo oficiais de alta patente e cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel declarou ontem que os israelenses devem se preparar para uma campanha prolongada contra o Irã, chamando a população a se preparar para dias difíceis. Os Estados Unidos deram mais uma sinalização de proximidade ao conflito ao mover um terceiro porta-aviões para perto do Oriente Médio. Em Washington, o presidente americano Donald Trump reforçou um prazo máximo de 2 semanas para evitar possíveis ataques aéreos americanos. Uma campanha prolongada contra o Irã e com dias difíceis pela frente. Nesta sexta-feira, o chefe de Estado-Maior do Exército de Israel, Tenente-General Eyal Zamir, divulgou um vídeo falando sobre o futuro do conflito com Teherã. Iniciamos a campanha mais complexa da nossa história para remover uma ameaça e de tal magnitude contra um inimigo desse tipo. Devemos estar prontos para uma campanha prolongada. O militar afirmou que o exército se preparava há anos para a Operação Leão em Ascensão, lançada em 13 de junho contra o Irã.
Segundo Zamir, a combinação de ameaças nucleares e de mísseis iranianos obrigou a lançar um ataque preventivo. O general relatou que antes da ofensiva israelense, o Irã possuía aproximadamente 2.500 mísseis terra-a-terra e os produzia em ritmo constante, o que lhe permitiria atingir um arsenal de aproximadamente 8.000 mísseis em 2 anos. Israel, uma potência nuclear não oficial, lançou uma campanha de ataques aéreos contra o Irã em 13 de junho, alegando que Teherã estava prestes a possuir armas nucleares. Os iranianos, que sempre negaram buscar uma bomba atômica, responderam com lançamentos de mísseis e drones. O porta-aviões USS Gerald R. Ford vai partir em direção à Europa na próxima semana, se tornando a terceira embarcação americana deste tipo mais próxima do Oriente Médio, onde Israel e Irã trocam ataques diários pelo 8º dia consecutivo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira por um funcionário da Marinha dos Estados Unidos. Desde o início do ano, o grupo de ataques do porta-aviões americano Carl Vinson participa no Oriente Médio em uma campanha contra os rebeldes Houthis e Iemenitas, apoiados pelo Irã. Um funcionário do Departamento de Defesa americano confirmou que o Pentágono ordenou o envio do porta-aviões Nimitz para o Oriente Médio para manter a força defensiva e proteger o pessoal dos Estados Unidos na região. Israel lançou uma ofensiva sem precedentes contra o Irã na última sexta-feira, da qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não ter participado, embora já tenha aberto a porta para intervir na guerra em apoio a Israel. Nesta sexta-feira, o republicano reforçou um prazo máximo de 2 semanas para evitar possíveis ataques aéreos americanos. Em Tel Aviv, um grande outdoor pediu ao presidente americano que entre na guerra e termine o serviço. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursou ontem perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, pedindo que a comunidade internacional atue contra os crimes de guerra de Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursou nesta sexta-feira perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, onde acusou Israel de cometer crimes de guerra ao atacar suas instalações nucleares e pediu à comunidade internacional que atue para deter esta agressão. The world, every state, every UN mechanism and body has to be alarmed and has to act now to stop the aggressor, to end impunity and to hold the criminals accountable for their unending atrocities and crimes in our region. Araghchi disse ao Conselho de Direitos Humanos, do qual Israel e os Estados Unidos se retiraram no início deste ano, que a agressão israelense contra o Irã é uma clara violação da Carta das Nações Unidas e um claro desafio aos princípios e normas que essa instituição defende. Hundreds of my fellow Iranians have been killed and injured following Israel's surprise armed attacks and terrorist operations on residential areas, public infrastructures, hospitals, health centers, and of course, the Foreign Ministry. Ele também alertou sobre as potenciais consequências para a saúde e o meio ambiente que os ataques israelenses a instalações nucleares poderiam causar devido à radiação. O Flamengo conseguiu uma vitória maiúscula ontem na Copa do Mundo de Clubes. Após sair atrás no placar, o rubro-negro virou para 3-1 sobre o londrino Chelsea, com uma excelente atuação de Bruno Henrique e substituições que deram certo, realizadas pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1 nesta sexta-feira na Filadélfia, Estados Unidos, e ficou muito perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Diante de mais de 54 mil torcedores no Lincoln Financial Field, o time inglês abriu o placar com o português Pedro Neto aos 13 do primeiro tempo, aproveitando uma falha do lateral rubro-negro Wesley. No segundo tempo, o técnico do mais querido Felipe Luiz mexeu no time e as mudanças surtiram efeito. O atacante Bruno Henrique precisou de poucos minutos em campo para marcar o gol do empate. Ele ainda deu assistência para Danilo fazer o gol da virada, 3 minutos depois. O Wallace Ian também saiu do banco e precisou de poucos toques na bola até receber na área e fechar o placar em 3-1. O time carioca lidera o grupo D com 6 pontos e pode se classificar antecipadamente para as oitavas de final, dependendo do resultado da partida entre Esperança da Tunísia e Los Angeles FC. Parabéns ao Flamengo. É verdade, merecedor. Comunicamos que amanhã não haverá revista do domingo. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um feliz domingo.
Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.